Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer. E Botega, hoje a gente vai falar da história de um homem que tem o nome errado, porque não é Estevão, é Estevai. A gente vai falar do Estevão, aquele que iniciou o ministério de Paulo. Olha ali, hein? Só, hein? Muito bom. Spoilers! Spoilers! Mas é isso mesmo, hoje estamos em mais um episódio da série Personagens da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega, como sempre nessa série Personagens da Bíblia, inclusive, né, Botega, fazia um tempinho aí que a gente não gravava sobre Personagens da Bíblia, faziam aí, uns 5, 6 episódios aí, né, que o último foi sobre Jó, né? Jó, link no post aí. Ó, link no post, sobre Jó, foi muito legal, o pessoal gostou bastante, Botega. Eu vi, teve muito comentário. Muitos comentários, o pessoal gostou bastante, acharam que foi um dos melhores estudos sobre Jó, né? Olha aí. Então, não vamos pensar nisso pra nós não ficarmos orgulhosos, porque agora, Botega, nós temos que falar sobre o nome Estevão. Como sempre, na série Personagens da Bíblia, qual que é o significado do nome Estevão no hebraico, no grego, aramaico, inglês, português, italiano, mandarim e latim? Latim. Olha, o nome dele vem do grego Stefanos, que poderia ser italiano, que inclusive eu acho que tem muito Stefano na Itália, né? Que significa coroa. Opa, mas é coroa porque ele era uma pessoa velha? Não, aquilo que vai na cabeça. Isso lembra também nos jogos antigos, jogos olímpicos gregos, né? Olha. Que era a coroa que era recebida na cabeça de quem vencia as corridas, não é? Então a gente pode ligar aí já o pessoa que vence a corrida, né? Recebeu a coroa. Paulo já dizia, né? Vencia o bom combate, corria a corrida. Olha só o Botega, olha o link, não no post, né? O link que Botega estava fazendo com Paulo, sensacional. Já é o segundo link com Paulo em menos de 10 minutos de podcast. Mas é isso aí, né, Botega? E vale citar também, né, que nem a gente falou, mártir, né? Ele foi o primeiro mártir cristão, porque foi o primeiro, né, que vamos dizer assim... pra Marte. Naquela época, eles não queriam ir para Marte ainda. Eles nem sabiam que Marte existia. Ou melhor, sabiam, né, mas Marte era um deus romano, né? Mas ele é o primeiro mártir porque ele morreu pela fé. Mas antes da gente falar sobre a morte de Estevão, né, porque a gente nem começou a falar de Estevão, já estamos falando da morte. Ou melhor, nós não, né, eu, né? Vamos falar um pouquinho ali, Botega, sobre como que era a situação lá onde vai aparecer Estevão, a sua história, né? Como é que tava a cultura do local, onde é que tava inserido lá, como é que funciona aí? Que nem a gente pode ver ali em Atos capítulo 6, a igreja primitiva naquela época, naquele ponto da história, né, ela tava se multiplicando. Tu vai lendo o começo de Atos, é o momento em que os apóstolos começam a pregar o evangelho ali por Jerusalém ali, né? Então chegando a marca de mais ou menos 20 mil homens e mulheres convertidos já ao cristianismo naquela época. Não era pouca coisa não, né? Já não era pouca coisa, né? Isso tudo ali espalhado ali por Israel, então, e pouco antes dessa história de Estevão, então, os discípulos estavam também sendo perseguidos, nesse caso pelos saduceus, após fazerem vários milagres ali perto do Templo de Salomão, né? Onde que a gente tinha a antiga aliança aí, né? Então, os saduceus,
como diz ali em Atos 5,17, era uma seita. E eles só acreditavam no Pentateuco e com isso não acreditavam na ressurreição, o que diferenciava dos saduceus para os fariseus, que os fariseus acreditavam tanto na ressurreição e vida eterna. Após essa perseguição que os discípulos estavam tendo ali nessa época, ali na parte ali do capítulo 6, os discípulos são presos, eles são açoitados, né, mas eles acabam sendo liberados porque eles acreditavam que depois da morte de Cristo, essa possível seita dos seguidores de Cristo também se dispersaria com o tempo se não fosse algo divino, né? Então o pessoal, os saduceus estavam querendo matar os discípulos, mas um cara mais sensato lá disse, deixa eles ir, porque já vieram outros caras assim, dizendo que estavam seguindo o Messias, mas na verdade foi dissipado depois, né? E então, nessa época também existiam 2 povos judeus, né? Se você vai estudar a história, você vai ver que essa época era a época em que a gente tinha o Império Grego ali tomando conta, e aí então que a gente começa a conhecer os judeus de fala grega e de fala hebraica. Então é conhecido também como a helenização desse povo. Esses judeus de fala grega eram judeus que foram espalhados durante as diásporas que ocorreram durante ali a parte em que os israelitas eram confrontados por outros povos e eles eram dispersos, né? Então, esses judeus que foram dispersos, eles estavam em lugares onde que eram falada a língua grega e acabaram virando, então, esses judeus helenizados, né? Então, ali nessa área onde de fala grega, era ainda ali o Império Romano, né? A gente pode ver ali, por exemplo, lugares de onde esses judeus vieram, como o povo ali do Egito, na cidade, por exemplo, de Alexandria, ou também o pessoal ali da Turquia, na cidade de Antioquia, que também é bastante conhecida, né? Então esse processo de helenização ele começou ali por volta do 4º século a.C., com as conquistas de Alexandre o Grande, e se estendeu até o 2º século depois de Cristo, que a gente começa a ter então a religião cristã meio que diminuindo essa helenização, né? Com a construção então da Igreja Ortodoxa Grega, que a gente começa a diminuir o número de judeus, né? E começa a crescer o número de cristãos, né? Então, nessa época também foi quando foi feita a tradução da Septuaginta, uma tradução que é muito importante para nós, né? Que é a tradução dos textos hebraicos e aramaicos do Antigo Testamento para o grego, essa língua que é, então, também escrita o Novo Testamento. Então, a Septuaginta nada mais é do que toda a Bíblia na língua grega. Muito importante, Botega, isso aí que tu comentou sobre a questão da helenização, porque a helenização ali, né, os judeus de fala grega vai ser praticamente o pano de fundo do início da história de Estevão, né? Porque quando a gente olha assim, a gente vê que nem tu bem comentou, né, Botega? No começo, eles estavam sendo presos, existia uma perseguição, mas não uma perseguição sanguinária, que nem tu comentou que vai acontecer depois. Que vai ter uma perseguição lá, né, ferrenha com os cristãos, né? Mas é interessante, Botega, que no início lá eles se reuniam nas casas, né? Eles tinham tudo em comum, que a gente vê lá no início, lá em Atos 2, né? Eles distribuíam os seus pertences, né, suas posses, né, eles vendiam tudo e depois davam dinheiro. E aí, Botega, a gente vai perceber que é importante isso porque esses judeus de fala hebraica e fala grega, eles estavam se transformando não, né, se convertendo ao cristianismo. Só que meio que eles não... Vai acontecer uma... Tipo assim, 2 igrejas aí quase, né? Que aí vai entrar, então, a história de Estevão. Mais ou menos isso, né, Botega? Isso aí. Então, eu acho, Botega, que a gente já pode começar a introduzir um pouquinho, agora nesse momento, já que a gente tem esse pano de fundo, a história de Estevão. Por que é importante isso daí? Porque a gente vai chegar lá no capítulo 6, lá de Atos, que vai ter o início da história de Estevão, e a gente percebe que os discípulos, eles estavam ensinando, estavam exercendo, os discípulos não, os apóstolos, né, os principais, né, estavam exercendo o seu ofício, até que
chega um momento em que, crescendo o número de gente e tal, eles não estavam mais dando conta de administrar todo mundo, não estavam dando conta de distribuir o alimento, distribuir o que precisava, né? E aí vai então entrar essa dificuldade aí entre judeu de fala grega, judeu de fala hebraica, que eram cristãos, né? Eram pessoas ali que estavam seguindo o cristianismo, né? E acontece que eles estavam reclamando, porque os judeus de fala grega, ou seja, os gregos, né? Os helenistas, né? Não que eles eram filhos todos de Helena, né? Helena da novela. Não é uma novela do Manuel Carlos. Mas o que importa é que eles estavam se queixando que suas viúvas, elas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Isso, Botega, a gente percebe acontecendo até hoje na igreja. Só que não é por judeu de fala grega, nem judeu de fala hebraica, né? É pessoas que participam aí da igreja. Não, porque esqueceram de mencionar meu nome. Porque eu fui ajudar tal coisa, não falaram meu nome, né? Esqueceram de falar meu nome pra orar por mim, não sei o que. Sempre vai acontecer, né? Então a gente percebe que é necessário uma grande organização para as pessoas se sentirem bem na igreja. Olha a crítica. Olha a crítica, né? Choque Mas, de Botega, cultura aí. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Mas, Botega, então assim, entendendo isso daí, a gente percebe que os discípulos estavam aí com uma complicação nas suas mãos, né? A galera não estava contente. Então, eles têm uma brilhante ideia. E eles começam uma coisa chamada diaconado ali. Opa, diaconado. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. Paulo, inclusive, vai dizer o que um diácono precisa ser e fazer, né? Lá quando escreve para Timóteo. E os apóstolos, eles vão dizer o seguinte: olha, nós temos uma função que é direcionar as pessoas no caminho de Cristo. Ensinarmos a sua palavra, ensinarmos o evangelho. A gente não pode, digamos assim, fazer isso de qualquer jeito para poder cuidar da distribuição dos alimentos e tudo mais. Então nós vamos escolher pessoas que vão fazer isso, né? Nós vamos delegar tarefas. Então, basicamente, os apóstolos estavam sendo líderes, né? Então, Botega, como é que acontece essa distribuição de tarefas? Como é que eles fazem para levantar essas pessoas? Como é que começa o diaconado aí, né? É importante citar ali que os discípulos vinham de uma recém-perseguição, né? Então imagina, eles tinham sido açoitados era o quê? 39 vezes que eles permitiam açoitar, né? Tava fácil pra ninguém. Não tava fácil pra ninguém. Aí eles chegam ali e aí tu tem essa reclamação, né? Das viúvas, umas dizendo que estão passando fome ali. Né? Quase que nem Moisés, né? Quase que nem Moisés. Inclusive, né? Botega, link no post. Link no post. Esse ali, também, episódio muito bom esse aí. Eu quero saber de quem que foi o sogro de quem que foi lá falar pra eles, olha, levanta aí umas pessoas pra cuidar pra vocês, isso? Isso aí já veio de outras épocas, né? Olha, eles aprenderam direitinho, porque eles escutaram o PDD sobre Moisés, por isso os apóstolos escutaram. Bem provável. Então a prioridade pros discípulos ali, pros apóstolos, ou também, se a gente for levar pro dia de hoje, pros líderes da igreja, o que diz ali, né, era a oração e o ministério da palavra. Então era, digamos que a gente fosse dividir entre os diáconos e os presbíteros, né? Então os presbíteros seriam aqueles que deveriam cuidar da palavra e da oração, né? Cuidar do alimento espiritual das pessoas. E eles não queriam estar tendo que resolver problemas financeiros ou problemas, no caso ali, de serviço de alimentação, de refeição. No caso, diácono, basicamente significa serviço. Então, eles escolheram pessoas, olha só, escolheram 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Olha ali. Esses foram, digamos, os primeiros diáconos da igreja, mas é interessante também ver que ele não diz ali que eles eram realmente diáconos, né? Porque, se for ver Estevão e Felipe, eles eram claramente evangelistas, tanto que Felipe é falado mais pra frente ali que ele era evangelista, e eles são os únicos 2 entre os 7 ali que são citados na Bíblia em outros lugares. E outra coisa importante que vale notar ali, que se você for reparar o nome dos 7 homens que foram escolhidos para isso, são 7 homens de nomes gregos. Opa, então peraí, vai dizer que eles eram judeus gregos? Judeus helenistas. Por quê? Porque a igreja estava reclamando que as viúvas helenitas não estavam sendo bem cuidadas. Então eles pegaram o quê? Vamos levantar homens helenitas em forma, digamos, de mostrar que a igreja estava realmente, talvez, não sei, pedindo desculpas ou mostrando esse desequilíbrio entre os helenitas e os judeus de língua hebraica.
judaica, né? Ou seja, a liderança, no caso ali, esses que iam servir, né? Ela vem de dentro, né? Não veio alguém, por exemplo, um judeu de fala hebraica para cuidar dos judeus de fala grega, né? Não é alguém de fora para se mostrar superior, mas não, veio alguém deles mesmo ali, né? Daquele grupo, né? Isso. Então eles demonstraram amor ali entre o grupo e disseram, ó, se vocês acham que os gregos estão de uma forma sendo diminuídos, né, não estão sendo recebidos de forma da mesma atenção que os judeus locais aqui, então vamos levantar esses diáconos gregos para que eles também ajudem nesse equilíbrio da igreja. E é interessante, Botega, antes da gente falar especificamente de Estevão, é que quem escolhe os diáconos ali, ou escolhe esses 7 homens de boa reputação, né, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não são os apóstolos. Olha só. Né? Os apóstolos, eles chegam lá para os judeus helenistas, os judeus de fala grega, e dizem, escolham entre vocês 7 pessoas, né, com essas características. Mas não só entre os judeus de não, tudo bem, todos mas, ali assim, da comunidade, né? Isso, chegou lá e diz, ó, galera, que nem se fosse lá, sei lá, na nossa igreja aí, nós temos lá 100 pessoas, chega lá numa assembleia e os presbíteros dizem, ó, escolham 7 pessoas aí que vão, digamos assim, ser responsáveis por cuidar do serviço da igreja. Isso se chama-se democracia. Também. Olha, uma votação. Eles podem, não foi os apóstolos lá que, digamos assim, não conhecia as pessoas, talvez muito bem, assim como eles se conheciam, e foram lá e decidiu, você. Não. Eles, ou seja, o que eu quero dizer é que o povo escolhe, né, aqueles que vão servir eles. Só que quem vai dizer qual vai ser o serviço deles, quem vai delegar o serviço, não é o povo, é os apóstolos. Porque ele diz assim, escolham entre vocês, os homens e tal, passaremos a eles esta tarefa. Ou seja, nós, apóstolos, vamos passar a eles essa tarefa de cuidar das viúvas e outros serviços mais, como tu comentou, não era só distribuir alimento, né? Questões financeiras ali da igreja, né? Então tu vê que não tem nenhuma panelinha ali entre, digamos, os apóstolos aí, vou chamar os mais queridos, às vezes, mesmo que a pessoa não é, digamos, a melhor para o serviço, né? Então foi escolhido, assim, em pessoas que realmente eram para ser do serviço necessário ali, né? E ali fala, né? Boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Então já começa a dar uma olhada pra dentro aí e ver se você seria um dos 7 homens a ser escolhidos na sua igreja. Mas, Botega, um que era cheio de graça, né, bom testemunho, cheio do Espírito Santo, né, a Bíblia fala que ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus, era Estevão, né, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse cara aí, ele começou a realizar grandes sinais, maravilhas entre o povo, daqui a pouco ele distribuía muito bem o alimento, não, tô brincando. Multiplicava o pão, aí sobrava mais, né? É isso. Mas provavelmente ele era alguém justo, era alguém que não pensava nele, mas pensava no todo, né, porque ele era direcionado pelo Espírito Santo, ele escutava a voz de Deus. O que vai acontecer com Estevão, Botega? Tipo, as pessoas começaram a ficar com invejinha dele, é isso? Isso é realmente, como ele não só ficava preso dentro da igreja, digamos assim, né, só fazia o dele e pronto, como ele realmente, ele era um cara evangelista, né, então a palavra de Deus estava crescendo ali em Jerusalém, e ali a Bíblia fala que muitos sacerdotes, inclusive, estavam se convertendo, né, o que provavelmente Estevão fez parte disso, né, então os próprios sacerdotes saduceus, eles estavam começando a ter raiva, né, começaram a ficar um pouco assim polvorosos com esse testemunho de Estevão, porque ele fazia milagres entre o povo, também ali ao redor das sinagogas, onde que esses sacerdotes também estavam recebendo a palavra de Cristo e se convertendo. E os que não estavam se convertendo começaram a discutir então com Estevão sobre alguns temas, inclusive esse sobre morte e ressurreição. Como eu tinha falado antes, os saduceus não acreditavam, ou não acreditam na morte e ressurreição de Cristo, e
e que também as outras evidências que Estevão estava pregando sobre Cristo, realmente de Jesus ser o Messias, né? E se a gente for ver ali, essas sinagogas, elas eram lugares de reunião e principalmente dos judeus dispersos, né? Os judeus helenistas que não tinham acesso ao templo, né? Então foram criados, digamos, esses lugares de reunião desses judeus segregados, né? Então ali ele fala até sobre 3 sinagogas que estavam, digamos, contra Estevão, que eram os libertos, né, que eram os descendentes dos escravos judeus capturados por Pompeu, de 63 a.C., e levados a Roma, que foram libertos depois, então aí retornaram para Jerusalém, e aí eles formaram essa sinagoga dos libertos. Os sireneus, que eles não sabem nem eu, entendeu a piada? Olha ali. Mas enfim, eles eram homens de Cirene. Então eram uns caras bem barulhentos, assim. Né? Eles andavam na frente dos caras com a maca, né? Eles iam anunciando, sai na frente, passando o cara doente. Atropelamento de jumento. Porque Cirene é uma cidade no norte da África, que inclusive Simão, aquele que carregou a cruz de Cristo, era de Cirene, então muito provavelmente era um judeu helenita também. Temos ali também os alexandrinos, que estavam junto dos sirineus, então eles de certa forma formavam uma sinagoga só, né, os sirineus e alexandrinos, que também eram de Alexandria, no norte da África também. O pregador Apolo era de Alexandria, né, vale citar aí, e a outra era os da Cilícia e Ásia, que eram províncias da Ásia Menor, né, a atual Turquia. Essa era provavelmente a sinagoga onde, inclusive, Paulo frequentava, né? Então, mais uma citação de Paulo aí. Olha ali, hein? Paulo no post! Paulo no post, né? Todas as citações. Então, mesmo com todo esse bate-boca aí que Estevão estava tendo com os saduceus, ele sempre estava ganhando nas discussões, né? Fazendo com que esses inimigos tivessem que contratar umas testemunhas falsas para espalhar algumas mentiras sobre Estevão, né? Porque eles não estavam conseguindo achar alguma falha em Estevão para poder incriminar eles. Mesma coisa que a gente sabe que também aconteceu com Cristo também, precisava de alguém aí receber um dinheirinho por fora para conseguir incriminar, né? E essas pessoas que foram contratadas falaram que Estevão então estava blasfemando contra Moisés e Deus, que naquela época a blasfêmia nesse sentido era punível com morte, né? Conforme Levíticos 24, versículo 16. Então, o que eles fizeram? Levaram Estevão para o Sinédrio para interrogar ele com aquelas testemunhas falsas, né? Então, para saber se realmente ele estava blasfemando. Que era o normal, né? É que é interessante que, até lembrando o que tu comentou antes sobre os saduceus, né, e fariseus, eles eram pessoas que eles seguiam muito a lei de Moisés, né? A lei de Moisés era a lei, né? Uhum. Assim como a tradição que vinha com ela, né? Com a diferença de que, então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Porém, me parece ali que isso foi algo que acabou fazendo eles ficar com essa invejinha aí, eu queria atacar Estevão, por causa que eles tinham medo que os cristãos acabassem desprezando a adoração no templo, que é basicamente o que tem que ser e o que aconteceu e o que acontece, né? Olha só. Eles não conseguiram interromper isso, né? Por causa que eles entendiam que a forma como Estevão falava sobre o evangelho e tudo, que ele estava falando de uma maneira que Cristo, ele cumpriu a lei, e por isso, então, agora Cristo, de certa forma, alterou o relacionamento das pessoas com a lei de Moisés. E aí os ritos do templo da mesma forma. E então, para eles, como o templo era sagrado, né? E também a lei de Moisés era sagrada, aquilo lá era uma blasfêmia, que é o que tu comentou, a blasfêmia contra Moisés. E isso é muito importante a gente entender isso, porque vai ser a defesa no Sinédrio de Estevão, vai girar tudo em torno disso daí, né? Mostrar como que eles eram hipócritas, que na verdade é uma defesa, mas na verdade acaba se tornando um ataque, né? O Estevão, ele não ficou na retranca, ele pegou o contra-ataque e virou ofensivo, entendeu? Ele não ficou quieto não, né, Botega? Não, isso é verdade. Começa ali a interrogação da galera e as testemunhas falsas eles tinham que trazer 2 pessoas conforme a lei, né, para que fosse valer, né, a testemunha. E então eles mentiram sobre Estevão, né, dizendo principalmente que Jesus iria destruir aquele lugar, né, que era uma das coisas que inclusive Jesus tinha falado, que na verdade Jesus estava falando do próprio corpo. As pessoas que olhavam para Estevão viam ele
como um anjo, ele fala ali, né? Que era uma pessoa, então ele estava puro, calmo, com postura serena e irradiando a presença de Deus, né? Iluminado. O iluminado. falando que ele estava ali com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Muito parecido. Quem que resplandeceu o rosto assim quando, né, resplandecia a glória de Deus, Botega? Que está lá no episódio, que já está o link no post, sobre Moisés, né, Botega? Olha só, mas vale mais uma reflexão aí. Será que a gente está irradiando a presença de Deus? Olha ali, será que a luz que brilha na nossa vida é a luz de Cristo, que nem Jesus nos diz, né, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo? Luz do mundo, é? Será que as pessoas olham pra nós e dizem, esse aí está tem um rosto de um anjo, não pela beleza, mas pelas atitudes? Ou será que eles olham para você e digam, esse cara é um demônio? Ou esse cara é um Zé Ninguém também, né? Pode ser. Pode, né? ser também. Esse cara pode não acontecer. serve de nada. Mas enfim, né? Então, a gente volta aí pra então, a resposta de Estevão. Certo? Ele vai agora se defender, que como eu disse, pra mim não é nenhuma defesa, é mais um ataque, né? Se transformou ali. Vou aproveitar essa oportunidade, né? Pra morrer com honra, né? Porque ele já percebeu o que ia acontecer. Pois é, né? E então o sumo sacerdote então pede a resposta pra Estevão, para que ele confirme ou negue aquela história ali que o pessoal tá falando, e os homens então os homens tinham sido subornados pra falar, né? Esse sumo sacerdote aí que tava falando com Estevão, provavelmente era o Caifás, né, que a gente provavelmente já deve ter falado em outros episódios, e ele que pede, então, qual que era a defesa de Estevão. Estevão, para começar a falar, ele começa a falar, mas ele não responde o que Caifás está pedindo, mas responde de uma forma detalhada a fé de Cristo, a fé cristã, né, a partir do Antigo Testamento, né, conforme os saduceus só acreditavam no Antigo Testamento, né, então ele começou ali desde lá do Antigo Testamento, concluindo, então, com a condenação ali que a gente vai ver, condenando esses judeus por terem rejeitado a Cristo. Botega, esse discurso aí que ele começa, realmente, ele vai começar falando do relacionamento de Israel com Deus, né? Isso. Como que eles começaram. E é interessante, por isso que eu comentei, né? Que ele não é uma defesa, né? Tipo, tá escrito que é defesa, mas me parece que ele disse, opa, tenho todas as atenções pra mim agora. Vou aproveitar pra mostrar pra eles que eles não estão entendendo, dar a eles uma chance de conhecer o evangelho. Porque eu entendo assim que Estevão, a gente vai perceber que ele não se preocupava com mais nada, ele só queria propagar a mensagem do evangelho, né? Então, a gente percebe que ele vê ali esse amor até pelos seus acusadores, assim como Cristo, né? Tem amor por seus acusadores, né? Que ele pede pro pai perdoar os soldados e tudo mais. Mas em que eu digo esse sentido? Porque, em vez de ele se defender e se livrar dali pra poder, sei lá, ir pra outro lugar, ele pensa assim, não, acho que Deus me colocou aqui por algum motivo, para que eu possa tentar convencer essas pessoas que a acusação delas é falsa e que existe esperança pra elas, né? Então, me parece que é isso. Ele tá querendo dizer pra eles, vocês estão errados, né? Mas vocês podem ir conhecer a Jesus. Então, ele vai falar desse panorama da história, mostrando ali que os judeus rejeitaram a mensagem de Deus, a mensagem dos profetas, eles rejeitaram o Messias, né? Rejeitaram o próprio Filho de Deus, e ele vai fazer 3 declarações principais, Botega. Não sei se depois tu quiser comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas ele vai dizer que a história de Israel é a história dos atos de Deus no mundo. E, segundo ponto, que as pessoas adoravam a Deus muito antes que houvesse um templo, ou seja, que nem eu comentei antes, eles estavam preocupados que, não, vamos perder a adoração no templo, os cristãos vão parar de adorar no templo. Então, adorava-se muito antes, né, depois só que Davi foi, através do seu filho Salomão, construir o templo, né, de Salomão, no caso. Então, isso por quê? Porque Deus, ele não vive em um templo, né? Tanto é que o véu se rasgou, né? Não está mais lá, né? E terceiro, a morte de Jesus foi apenas mais um exemplo da rebelião de Israel contra Deus e a sua rejeição a ele. Foi mais um exemplo de tantos outros, Botega. Então, tem esses 3 pontos aí que Estevão, ele vai focar bastante. Eu não sei se tu quer se aprofundar um pouquinho mais aí. Vamos ali dar uma passada por cima ali do que ele fala, então. Fazer né? um en passant, né? En passant, um overview, né? Então, ele começa falando sobre Deus da glória, né? Então, a defesa dele começa falando sobre essa parte específica, né? Que ela é vista lá no Salmo 29:3, né? Que é o único lugar também que tu consegue ver que fala sobre a Deus da glória, né? Que a glória seria, digamos, a soma de todos os atributos de Deus, né? E ele começa esse discurso falando sobre, então, falando ali de que Abraão, que Deus chamou Abraão desde a época que ele vivia ali em Ur, né? Onde antes
disso, que falava que antes de viver em Harã, né, que era quando ele vivia em Ur. Inclusive, Botega, link no post, episódio sobre Abrão e Abraão, né, que são duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. Só que não. Antes e depois de Deus. Né? E aí Deus chama então Abraão, naquela época ainda era Abrão, e chama para sair dali onde que estava ali com o povo, para conhecer a Terra Prometida, que é ali onde eles estão hoje, né? E que teria toda a descendência. Também comenta do período da escravidão no Egito, né? Ele vai passando ali todo... Digamos, se a gente for passando todos os nossos personagens da Bíblia, a gente vai vendo todas essas histórias também, né? Ele comenta ali da parte da escravidão no Egito, né? Então, que fala da circuncisão do filho Isaac ali, que depois gerou Jacó, que foram os 12 filhos de Jacó. Estevão também falou sobre José, que foi vendido ali como escravo pelos irmãos, né? Deus estava com ele, torna ele o governador do Egito, que também foi um ótimo episódio, né? Vale o link no post. Aí, ó, link no post, episódio sobre José. Inclusive tem 2 episódios, né? Sim. Então, link no post! Double link no post. E aí, então, resume também a vinda de Jacó para o Egito, que quando veio a fome, né? Como prometido a Abraão, o povo de Deus se multiplicou no Egito, né? Toda essa história também a gente conta ali no episódio. Veio, então, a escravidão dos israelitas ali no Egito, que naquela época, então, veio Moisés, que foi criado, então, pela filha do faraó. Após os primeiros 40 anos, Moisés foge, então, para Midian, após matar o egípcio, que estava batendo no hebreu. Depois dos 40 anos em Midian e 2 filhos, Moisés vê um anjo no deserto, né, que era o anjo do Senhor, na sarça ardente, fala ali também. Moisés então recebe a missão de ser enviado para o Egito e libertar o povo. Deus então faz ele chefe libertador. Começa a história da rejeição dos libertadores, né, enviados por Deus em Israel, né? Ali ele, digamos, tem vale notar, digamos, essa parte aí, né, que desde aquela época os libertadores aí são rejeitados, né, porque rejeitaram Moisés ali durante 40 anos no deserto, né, que foi difícil para ele, né. Moisés fala então, fala aos filhos de Israel que Deus traria um profeta semelhante a ele, fazendo referências a Messias, né? Então a gente já tem ali umas referências. Moisés também recebeu as palavras vivas no Monte Sinai, que recebeu ali por meio do anjo do Senhor. Apesar disso, Israel rejeitou a liderança de Moisés, né? Então ali a gente já tem também dando aquela alfinetada aí que eles não estavam, Israel já não recebia bem a galera, assim, né? Que, claro, né, os caras estavam querendo estavam preferindo estar na escravidão no Egito do que estar ali com Moisés, né? Então os caras fizeram bezerro de ouro, como a gente lembra, né, para guiar o povo. Eles também lá adoravam o sol e a lua, as estrelas, né? Coisas que Deus os entregou pro próprio pecado e idolatria deles, né, que terminou levando eles pro cativeiro, outros cativeiros também, inclusive o cativeiro da Babilônia, né. Então ali já, digamos, tem um salto bem grande ali da história, mas é toda essa etapa ali que a gente vai ter dessa idolatria de Israel, que levam aos cativeiros, e esses cativeiros também têm grande importância para a dispersão dos judeus, né. Estevão também rebate, na verdade, as acusações que havia blasfemado no templo, ali nos versos 44 a 50, ele fala do tabernáculo do testemunho, que foi o predecessor do templo ali que eles estavam, que foi feito conforme foi falado por Moisés, depois foi passado a Josué, que foi levado até os dias de Davi, que dentro tinha comentado, né, que decidiu então fazer a morada para Deus, que foi somente o filho Salomão que conseguiu fazer, mas ali no final ele dá aquela pitadinha dizendo que Deus não mora em casas feitas por homens, né, e que Deus fez todas as coisas, né, porque que o homem tinha que fazer uma casa para Deus. E aí ele mais ou menos resume a história do Antigo Testamento, falando então ali de que eles nunca receberam bem, sempre foram idólatras até então, né, e aí agora a gente chega no clímax do discurso de Estevão, certo? Só antes de chegar no clímax, Botega, acho importante a gente citar que a gente tá no capítulo 7 de Atos, e nos capítulos anteriores, como tu bem comentou, que os discípulos, os apóstolos, eles tinham sido presos algumas vezes, né? Pedro, principalmente, ele era um cara com discursos inflamados
antepassados eram grandes pregadores positivos, e esses caras, eles conheciam muito da Bíblia, da época que era a lei, né? O Pentateuco, a Torá, o Talmud, né? E tudo isso. Eles eram muito conhecedores, apesar de, Botega, serem apenas pescadores, né? Serem pessoas simples. Ou seja, eles falavam através do Espírito Santo, eles tinham a palavra de Deus em seus corações. E a gente percebe o grande conhecimento de Estevão aí, de todo, que nem tu acabou de falar, ele resumiu o Antigo Testamento, né? Ele resumiu toda a história de Israel, falando pros caras que deveriam ser, eles eram, né? E deveriam ser mestres da lei, né? Deveriam conhecer tudo. Mas ele resume e diz, olha, vocês israelitas, né? Vocês judeus, né? Vocês que clamam cuidar do templo e tudo mais, vocês rejeitaram, lembrem-se que os antepassados de vocês rejeitaram Moisés, e ao fazer isso, eles rejeitaram a Deus também. E isso se estendeu na rejeição ao Filho de Deus, ao Jesus Cristo, né? Então, ele demonstra toda essa questão que Jesus, então, agora, né, a gente percebe que, apesar de Deus, né, não Jesus, mas Deus não habitar num lugar específico, né, não precisar que o homem construa casas para ele, porque ele habita em todo lugar, né? Ele chama, então, agora nesse momento, uma exortação àquele povo, né? Ele diz, olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Se tivesse o Espírito Santo, vocês falariam que nem eu, né? Saberiam dessas coisas. Então fica também a crítica atual aí aos cristãos que não querem conhecer a Bíblia, não querem conhecer a Deus. Como serão semelhantes ao seu Deus, a Cristo, se não o conhecem, né? Tem que deixar o Espírito Santo agir. Botega, mas voltando ao clímax, onde é que a gente tava? Porque eu quis fazer esse adendo aí. Quis fazer a crítica, olha a crítica aí. Não, eu quis fazer o adendo aí de como que a gente percebe, né? O quão rico que eles eram em seu conhecimento. Isso. E eles não tinham medo, eles pegavam e falavam mesmo, né? Isso realmente é uma coisa que os judeus têm, até se for conhecer um judeu, né? Eles têm essa cultura aí de conhecer a Bíblia, né? Isso vale também, vale a crítica, mais uma vez. Olhe para você e vê quantas vezes... Como se você conseguiria citar a Bíblia dessa forma desde o Antigo Testamento, você lembraria de todas essas histórias aí? Você consegue lembrar, assim, das histórias? Não precisa, né, Botega, decorar a Bíblia que nem os judeus fazem, mas só conhecer, né, pelo menos. Porque se tu não souber o versículo decoro, pelo menos tu sabe que foi José que foi vendido como escravo e não foi Moisés. Olha que Moisés, ele já era filho de escravo, né? Que eram os hebreus, né? Mas aí ele viveu como rei, né? Então, esse tipo de coisa tu não precisa decorar, né? Mas se tu ler uma vez, né, ler uma segunda, escutar os podcasts, os personagens da Bíblia, né? Já ajuda muito, hein? Já vai lembrar bastante coisa ali, né? Já fica a dica. Não que, pelo amor de Deus, os podcasts, eles ficam no lugar da Bíblia. Não, é necessário ler, né? Só escutar o resumo não vale, né, Botega? Como é que é? É material de apoio. É material de apoio, isso aí. Mas voltando ao clímax, Botega, agora eu me perdi. Clímax, voltamos ao clímax. Então, o clímax, ele começa, então, falando aos judeus ali que eles eram homens de dura cerviz, né? Que sim. Eu leio no Almeida, é difícil de entender às vezes, mas... Mas eu leio aqui, ó, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Isso, Ou seja, Botega, ele não falou tudo aquilo ali por nada. Não, ele veio construindo aquilo ali, né, foi cativando os ouvidos deles, falando sobre coisas do Antigo Testamento, né, e chegou ali para que, então, ele pudesse dar esse gancho aí, falando que eles eram inflexíveis, né, eles rejeitavam o Espírito Santo, né. Na Almeida até ele fala uma coisa bem bonita nessa parte ali, que ela fala assim, vocês são incircuncisos de ouvidos e coração. Aí pegou, hein? Pegou pesado. Essa é muito pesada, porque ele está querendo dizer que o coração e os ouvidos deles eram impuros como os dos gentios. Né? Eles não eram abertos ao Espírito Santo e eles não queriam ouvir a verdade. Então, e ele continua dizendo que os judeus estavam resistindo, como você falou ali, né? Resistindo ao Espírito Santo, como os antepassados fizeram, rejeitando a mensagem de Estevão. Eles também, os judeus ali, eles são os mesmos que perseguiram todos os profetas, né, ele fala ali, e que falaram, esses profetas que vieram falando, né, como a gente falou ali também ali desde de Moisés ali também, sobre a vinda de Cristo, né, e também se tornaram traidores e assassinos, como quando Cristo estava ali, que foram os mesmos judeus aí que traíram a Cristo e sentenciaram ele à morte. E ele termina ali que receberam a lei por meio de anjos, né, não que a lei foi dada por anjos,
anjos, mas, digamos, os anjos estão ao nosso redor, como diria o Padre Marcelo Rossi. Né? Como é que é? Não tem lá, vejo anjos subindo. Como é que é? Essa eu não lembro, Botega. Vai ficar aí pra quem pegou a referência. Mas é interessante, Botega, que depois de ele falar tudo isso, e eu concordo com o Estevão, eu acho que Estevão... Ainda bem. Estevão é uma pessoa, assim, que merece o respeito tecnológico. Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, porque, como a gente viu, ele lá no Sinédrio, ele tava brilhando, né? Tava brilhando. Pior que tava. Inoxidável. Ou seja, pra você ser um cristão, assim, que brilha a luz de Cristo, você precisa ser uma pessoa inoxidável. Olha só. Olha ali, hein? Mas parece, né, Botega, que... Parece não, está escrito, e se Lucas escreveu é porque é assim que aconteceu, né? Isso aí. Os caras lá, eles ficaram loucos com isso daí, né? Eles ficaram muito furiosos, ficaram brabos, eles... Como diz agora, a palavra do momento é pistola. Né? Ficaram pistola. E eu acho interessante citar, Botega, os versículos 55 e 56, que diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então o que eu quero comentar? Antes da gente entrar agora na consequência de suas palavras, né? Porque Estevão falou tudo isso, mas isso parece que não vai ficar barato. A gente viu que eles estavam furiosos. Isso. Estavam inclusive rangendo os dentes. Olha ali, né? Imagina só, depois de noite eles iam dormir e eles iam ter bruxismo. Bruxismo, E porque bruxaria é pecado, então Estevão estava totalmente certo. Só porque eu ia dizer que eu tenho bruxismo, com meu mordedor toda noite. Isso aí não é de Deus, né? Quem range dente é quem tá furioso. Mas, Botega, eu acho interessante, antes da gente falar então sobre a morte de Estevão, comentar sobre esse texto ali, que a gente percebe que Estevão foi um homem muito corajoso e ele falou tudo isso porque ele estava cheio do Espírito Santo, Botega. Olha só. Ele não falou por si. Ele não estava, que nem os judeus ali, negando o Espírito Santo, né? Exato. Ele não teve medo. E eu acho que ele não teve medo justamente porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse poder, entendeu, Botega? É isso que eu quero dizer. Ele era alguém que a gente viu que ele era cheio de graça e poder de Deus, né? E sabedoria. E sabedoria. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa, né? Essa forma aí de graciosamente demonstrar o seu poder. E o que a gente vê ali? Que ele teve coragem, ele falou tudo o que precisava falar naquele momento para tentar convencer, ou melhor, tentar converter aqueles acusadores ao verdadeiro evangelho, a verdade, né? A verdade de Deus. E isso, Botega, é exatamente o que Cristo prometeu. Cristo, ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele ensinaria aos seus discípulos o que eles tinham que dizer quando eles estivessem sofrendo perseguição. A gente tem dois textos, Lucas 12, do 11 ao 12, e João 14, do 15 ao 26, que ele fala sobre isso. E Jesus, ele fala assim, vou só ler Lucas, o outro não, vocês podem ler aí depois, mas Lucas, ele diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas, né, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Jesus diz isso, Botega. Jesus disse, e Lucas escreveu que Estevão passou por isso e foi assim que aconteceu e é assim que é, entendeu? E aqui tem informação. Aqui tem informação. Aqui tem link de um pro outro, entendeu? E foi isso que aconteceu, e eu acho que, Botega, isso é uma coisa pra gente pensar também, fica aí, né, o pensamento que nem tu tá trazendo pra nós hoje, Botega. Será que a gente, quando chega no momento de dificuldade, que a gente é confrontado na nossa fé, seja em rodas de amigos, no trabalho, será que a gente se entrega a Deus para que o Espírito Santo haja em nossa vida, para nós podermos, né, ter uma atitude assim como de Estevão, de mantermos-nos firmes à palavra, mantermos-nos firmes a Cristo? Será que a gente tem essa atitude? Fica aí o pensamento, né, para pensar. Quão cheio tá você de Cristo? De Cristo, olha aí, não, do Espírito Santo. Isso. Olha ali. E vale também essa bem importante esse ponto ali em que ele tá olhando para cima, né? E tá vendo os céus e vendo Deus e Cristo ao lado de Deus, né? Que visões parecidas com essas também tiveram Isaías, Ezequiel, Paulo e João. Tiveram visões parecidas com essas. Então a gente pode ver pessoas cheias do Espírito Santo do Novo e do Antigo Testamento também tiveram esse tipo de coisa. E vale mais uma questão. Outra questão, hein? Quando você olha para o céu, quando você olha para cima, você consegue ver os céus? Você consegue ver a Deus e Cristo do lado? Fica a dica, hein? Se olha você ali, não tá hein? vendo ainda, vale dobrar os joelhos.
Muito bom pensamento, Botega, pra pensar. Muitos pensamentos hoje nesse episódio, né? Antes das considerações finais, inclusive, hein? Nem precisa mais tanta consideração agora. Olha ali, hein? Mas continuando, Botega, o que vem a seguir então? Parece que o inimigo não, mas o pecado, ele cega as pessoas. Parece que o pecado, o mal do mundo, realmente faz com que as pessoas não vejam o evangelho, não vejam a Cristo, não sejam sensibilizadas pelo Espírito Santo. Porque o que aquelas pessoas que estavam acusando Estevão fizeram? Eles começaram a gritar e tapar os ouvidos, porque eles não queriam nem ouvir mais o que Estevão estava falando, porque principalmente ele estava vendo a Jesus ao lado de Deus. Isso queria dizer então que Jesus tinha ressuscitado e ele estava ao lado de Deus, o que não era conforme o que eles estavam... O que eles acreditavam, né? Isso. Pregavam. Então, assim, pra você imaginar a cena daqueles saduceus, sacerdotes e outros, né, que estavam lá, imagine uma grande quantidade de crianças que só queriam que a sua vontade fosse feita e só eles estavam certos, gritando lá, você não tá falando certo, blá, blá, blá. Mais ou menos isso, aquela foi a cena. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tipo isso. Ou que nem quando tu vai no mercado e aí a criança, mãe, me dá um chocolate. Aí a mãe disse não. Aí, não, eu quero chocolate. É mais ou menos isso. Tipo, não, tu tem que parar de falar. Você não vai ganhar o chocolate porque eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Não. Mas, Botega, então eles taparam, eles arrastaram Estevão pra fora da cidade e, sem ter um julgamento, porque isso é errado, né? Tipo, ele não foi julgado, eles simplesmente não gostaram do que ouviram, não houve a oportunidade de um julgamento real, digamos assim, né? Então, eles apedrejaram, eles foram lá pra apedrejar, né, Estevão, começar a apedrejar. Quem que aparece aí nessa situação, Botega? Um personagem importante aparece aí. Opa, né? Mas antes mesmo, deixa eu comentar desse personagem importante, né? Vale notar dessa parte da lei que fala que ele tinha que ser levado pra fora da cidade, que era, digamos, uma forma meia do Antigo Testamento, uma forma meio simbólica para dizer que o mal estava sendo tirado daquela comunidade, né? Então... E olha só, veja só o link agora, a linkagem. Quem que foi também sacrificado, ou melhor, assassinado, morto fora da cidade, olha, né? ali. Jesus Cristo carregou sua cruz para fora da cidade, para ser crucificado fora da cidade. E da mesma forma também foi julgado dentro da cidade, né? Isso. E foi levado para fora. Então, Estevão segue o mesmo caminho de Cristo ali. E aí, então, eles tiram as roupas dele e eles largam as roupas aos pés de Saulo, que é o nosso conhecido... como Paulo, né? Porque Saulo é o nome hebraico de Paulo. E Paulo é o nome grego, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Então Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele fala, aquele lá era Saulo, que era um judeu, né? Saulo era um judeu. E Saulo é um grande perseguidor. E quando ele começa a falar sobre a vida missionária de Saulo, né? Saulo de Tarso, ele começa a chamá-lo de Paulo, porque ele se apresentava como Paulo para facilitar a sua conversa com as pessoas a quem ele estava evangelizando, né? Então Paulo e Saulo é a mesma pessoa, é o mesmo nome, porém um é na linguagem hebraica e outro na linguagem grega. Olha só. Então esse é o primeiro momento em que Paulo aparece na Bíblia, digamos, né? A primeira aparição dele, né? A aparição ali nesse julgamento. E isso também mostra que Paulo estava realmente próximo a Estevão e ele então estava envolvido nesse julgamento e sendo também, claro, condizendo com o assassinato, né? E aí então a gente chega para a parte da morte de Estevão, né? Então que ele repete palavras parecidas de Jesus, né? Pedindo que Cristo receba, nesse caso Cristo, né? Jesus falou de Deus, Cristo receba o Espírito dele e ele pede perdão, pede que Deus perdoe os assassinos dele, né? E então ele adormece, que é um eufemismo no Novo Testamento, quando os crentes morrem, né? Exatamente. É interessante, Botega, que a gente comentou que... eu acho que a gente não comentou naquele episódio sobre a morte de Cristo, a crucificação de Cristo. Mesmo assim, ligue no post, né, se a gente comentou ou não, mas Jesus, eu entendo que quando ele diz assim, a ti, Senhor, entrego o meu espírito, eu entendo que Jesus, ele demonstra a sua superioridade à morte, e à vida também, né? Ele é a vida, então ele decide quando ele vai morrer, né? Ninguém vai decidir quando ele vai morrer, ele entrega quando ele quer, mas Estevão
Estevão, ele se identifica, né, com Jesus, demonstrando a sua semelhança com Cristo, o quanto que ele era entregue a Jesus, né? Olha só que vida de alguém que a gente tem que imitar, né, Botega? Alguém que até mesmo nas suas palavras finais pediu perdão, o seu amor, ele demonstra ter um coração tocado e transformado por Jesus, né? Literalmente, porque ele realmente pede a mesma coisa que Cristo ao perdoar, pedir perdão, né, por aqueles que estavam matando, vamos dizer assim, estavam assassinando. É um assassinato, né? É um assassinato. É um assassinato em grupo. E, Botega, é importante nós falarmos também que Saulo estava ali, que nem tu comentou, consentindo, né, a morte de Estevão. E a partir disso, porque Estevão já morreu, né, já falamos sobre isso, desencadeia-se uma grande perseguição aos cristãos, que Saulo, no caso, vai fazer parte. Vai ser um grande perseguidor da igreja. As pessoas lá, os cristãos, exceto os apóstolos, eles vão se dispersar pelas regiões ali da Judéia, da Samaria, por causa dessa perseguição, meio que vai até um pouco depois até ajudar, né? Porque algumas igrejas vão acabar sendo fundadas, né, Botega? Até, se tu me permite, eu gostaria de citar aqui alguns efeitos que a morte de Estevão causaram, indiretamente ou diretamente, né? Certo. Então, a primeira foi, se a gente ler a seguir ali, o capítulo 8, a gente vai ver que Filipe acaba fazendo uma viagem missionária, né? Uma viagem evangelística, né? Isso pode ter sido muito ocasionado devido a essa perseguição que começou depois da morte de Estevão, porque eles viram, acho que nós vamos começar a matar. Eles pensavam que estavam fazendo um bem pra mensagem deles, né, os acusadores, mas na verdade só ajudaram o cristianismo, porque Estevão, como eu falei no início, ele se tornou um mártir. E um mártir não é por causa da sua morte, mas por causa do seu testemunho, né? O seu testemunho do que ele era antes de morrer. Então, ele morreu pelo evangelho, né? Isso que é o que importa, né? A sua fidelidade, né, ao evangelho, mesmo sendo acusado, ele não foi para trás, né? Outro ponto, a própria conversão de Paulo. Saulo, né, que a gente comentou, estava ali no momento, começou a perseguir os cristãos a partir dali e de repente, então, ele tem a sua conversão lá na frente em Atos 9. A viagem missionária de Pedro também, que vai acontecer em Atos 9, e a fundação da igreja de Antioquia, na Síria, em Atos 11, né, a gente vai ler sobre isso e a gente percebe em Atos 11, 19 que aqueles que tinham sido dispersados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, eles chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia e anunciaram a mensagem de judeus e lá então vai surgir uma igreja. Então perceba que mesmo a partir disso, o quanto que Estevão acabou influenciando, né? Tipo, a sua mensagem se mantendo fiel, né? Não negando a Cristo perante uma possível morte e depois acabou morrendo também, mas isso foi muito bom para o evangelho, né? Apesar de ser uma notícia trágica, né, Botega? Vale dar uma refraseada aí nas coisas que tu falou. Então essa foi a primeira ação missionária da igreja, essa perseguição de Paulo, né, que fez com que a igreja... Ação missionária. Demorei pra entender. Né? Os cristãos foram dispersos aí pela região, né, para pregar o evangelho. Então Paulo tava tirando as pessoas de casa, né? Paulo tava entrando na casa das pessoas e prendendo homens e mulheres por causa da fé deles, né? E continua, que nem tu falou ali, né? Continua a pregação. E o Filipe, então, ele é, digamos, o primeiro missionário, né? Porque fala aí, o primeiro missionário citado na Bíblia, que ele foi ali onde que tu já tinha falado. E ali em Atos 21:8 ele fala, então, que ele era um evangelista, né? O Filipe, o evangelista. Então, é a primeira vez que é chamado alguém evangelista, né? Vale citar esses pontos aí bem importantes. Precisou vir problema na igreja para ela espalhar, né? Olha só, tudo isso começou com os judeus de fala grega que estavam reclamando por causa das viúvas. Se não tivesse deixado as viúvas passar fome, não ia acontecer isso com Estevão, mas também não ia conseguir acontecer a perseguição, que não ia acontecer, né? Então vai saber, né? Não sei. Deus sabe o que faz. Talvez o evangelho não tivesse se espalhado tanto se não fosse a fome das viúvas. Mas percebemos também, Botega, porque as pessoas podem pensar que estamos falando isso, né? Pensando, então se a gente tiver não administrando muito bem a nossa igreja, significa que lá na frente Deus vai fazer grandes coisas. Não é bem isso. Porque perceba que as pessoas que estavam à frente disso eram pessoas muito sábias, né? Cheias do Espírito Santo, fiéis, né? Pessoas de fé e pessoas de muita graça, né? Estavam ali. Então, essas pessoas, elas estavam ali no meio. O que aconteceu foi um desentendimento. Mas não é que a gente, estamos tendo uma divisão na igreja aqui, então isso é bom. Não é bom porque a gente lê que Paulo fala
para a igreja de Corinto que isso não é nada bom. Então não vamos ficar aqui só em Atos porque com Estevão foi assim. Naquela época foi assim. Hoje são outros tempos, hoje a gente não vai agora sair apedrejando as pessoas. Então não pense que hoje é da mesma forma. É diferente, contexto diferente. E por isso, Botega, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. Tu tem alguma coisa a comentar antes das considerações finais? Não, consideremos finalmente. Então vamos para as considerações finais. Muito bem, Botega, considerações finais, então, aí, sobre o que a gente considera aí, finalmente considera sobre Estevão, o que a gente aprende com ele, em resumo aí. O que eu posso dizer, tem uma curta e breve consideração, que a gente ouve essas histórias e a gente percebe, tipo, uma vergonha de como a gente não busca a Deus como Estevão buscava, né, e conhecer a palavra de Deus como Estevão conhecia, e cada história que a gente ouve, lê, no caso também, né, e relembra outras histórias bíblicas e vê como Deus é grandioso e como pessoas se enchem do Espírito e elas buscam a Cristo e buscam converter pessoas, buscam espalhar o Evangelho, e a gente passa a nossa vida com problemas banais muitas vezes, a gente passa dias e dias no nosso mundinho, né? A gente não expande o Evangelho, não busca falar de Cristo, não, às vezes se fecha para outras pessoas, né? E essa nossa vida é passageira, a gente não vai viver para sempre aqui nesse mundo, então é verdade. A gente tem que realmente focar naquilo que realmente importa para nossa vida, que depois a eternidade a gente vai ter os galardões com Deus e isso não vai ser tirado de nós. A gente só tem que se esforçar nessa vida aqui, que a gente sabe que a gente vai ter perseguição, a gente sabe que a gente vai ter os judeus do Sinédrio querendo nos apedrejar, né? Pode ser um colega, pode ser um parente, pode ser o que for, mas a gente sabe que mesmo que um dia a gente entregue o Espírito, esse Espírito vai estar com Cristo. Certo, Duda? Amém, Botega. É isso aí. Muito obrigado, Botega, por você vir de tão longe até a minha casa para gravarmos esse podcast. Estamos lado a lado dessa vez, só lado a lado pela internet ainda. Estamos... coisas que a tecnologia afasta e aproxima. Isso, mas Botega, eu também quero deixar minhas considerações finais aí, só lembrando o que a gente percebe que Estevão era um cara, digamos assim, parece quando a gente olha pra Estevão que ele é um cara de outro nível, né? Ele era um líder notável, né? Ele foi um dos 7 escolhidos lá pra supervisionar e tal. Ele era um cara que era um professor, um debatedor, né? Podemos chamar que ele era um apologeta, podemos dizer isso, né? Então era um cara com conhecimento e tudo mais. Ele era um cara que entendia bastante coisa. Mas às vezes a gente pensa assim, então pra mim poder ser que nem Estevão, eu preciso conhecer e tudo isso, tal. Também, mas não é isso que importa, não é daí que começa, né? Não é, eu vou mexer de livros aqui, vou ler um monte e tudo mais. Porque a gente percebe, uma lição que a gente tira da vida de Estevão é que o verdadeiro entendimento de Deus, ele sempre vai levar a ações práticas e misericordiosas para com o povo, né? Para com as outras pessoas. No caso, Estevão sendo um dos líderes, os apóstolos também sendo, né? A gente percebe que o que importa é a prática, né? E a prática a gente vê o que na vida de Estevão? A gente vê que ele era conhecido pelo quê? Por ser um grande debatedor? Não. As pessoas falavam que ele era alguém conhecido por suas qualidades espirituais, por sua fé, por sua sabedoria, por sua graça, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, pela presença do Espírito Santo em sua vida, por estar cheio do Espírito Santo. Era por isso que ele é conhecido. A gente não vê Lucas comentando, não, Estevão era um grande conhecedor, um grande teólogo. Não, a gente vê que Lucas fala que ele era alguém cheio do Espírito Santo. Ele era alguém com grande sabedoria, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. O que a gente tem buscado na nossa vida? Será que a gente tem buscado estar cheio do Espírito Santo? A gente tem, né, se entregado a Cristo de tal forma? E o principal da vida de Estevão é que ele deu a sua vida pelo Evangelho. Será que a gente está pronto para dar a nossa vida por Cristo? Né? Será que quantos riscos será, Botega, que a gente está disposto a correr por Jesus?
Será que a gente tá disposto a perder o nosso emprego pelo evangelho? Será que a gente tá disposto a perder amizades por causa do evangelho? Então, quantos riscos a gente tá disposto a correr pelo evangelho, né? A gente fala lá da igreja perseguida, os cristãos lá que eles perdem sua vida pelo evangelho, né, Botega? Então, será que a gente também tá disposto? Porque a gente vive aqui no Brasil um certo conforto, né? Vamos dizer assim. Então, fica aí pra gente pensar, né? Estevão, ele foi um mártir, a gente não precisa ser mártires, né? No sentido de perder a nossa vida, mas a gente tem que ser mártires no sentido de testemunho. A gente tem que testemunhar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Não deixar o evangelho ficar atrás das nossas vontades ou de talvez a gente se sentir envergonhado. O evangelho não tem que ser vergonha, a gente tem que brilhar, né, Botega? Que a gente falou, temos que brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. Então, eu acho que é isso aí, né, Botega? Se alguém tem interesse de estudar um pouco inglês também, mas queira assistir a TV do Parlamento Inglês, dá pra datar um pouco esse podcast, mas no dia 18 de julho de 2018, né, estamos em 2018 ainda, 18 de julho de 2018, no parlamento, da Casa dos Comuns, lá que eles chamam, ele pede para a primeira-ministra da Inglaterra que ela, digamos, se demonstre contra a perseguição, principalmente dos cristãos, em lugares como no Oriente Médio e tal, que tinham várias notícias sobre perseguições contra cristãos, né? Então, provavelmente era um parlamentar, eu não pesquisei muito, mas era provavelmente um parlamentar cristão pedindo para que a primeira-ministra da Inglaterra se, digamos, se posicionasse, e ela, então, claro que ela fez um posicionamento, assim, bem genérico, mas, digamos, ela disse que a Inglaterra, e ela gostaria que todos os países, eles fossem, de qualquer forma, as pessoas tivessem liberdade de expressão da sua religião sem que isso afetasse a vida das outras pessoas, né? Então, vale, então, também para países em que os cristãos estão sendo perseguidos pela fé. Então vale citar aqui. Tem link, Botega? Eu posso conseguir o link do parlamento aí, lá daquela data, só vocês vão ter que achar qual que é o cara que fala lá. Eu posso tentar lá, eu tava tentando procurar de novo, mas eu posso mandar. Então, se o Botega achar, link no post. Então tá, pessoal, fica aí, se não tiver link no post, o Botega não achou. Vou tentar. Então tá, pessoal, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Sensástico! Quando você fala essa palavra, ainda bem que eu regulo meu fone para não estourar meus tímpanos. Essa palavra é do nosso nobre amigo e ouvinte, Abner Globo. É um cara ali, né? Spiacast, uma pessoa lubinéutica, né, Dandeco? É para não falar outras palavras. Mas, Dandeco, vamos lembrar o nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando diretamente o pelamordedeus.org.br/iTunes, que é o atalho que vai te levar diretamente para a página do iTunes. Dandeco, vou lembrar, mais uma vez, a Pod Pesquisa 2018 tá rolando aí. Opa! Essa Pod Pesquisa vai até dia 15 de agosto de 2018, então se ainda não passou de 15 de agosto de 2018 e você ainda não respondeu a Pod Pesquisa, responda! Link no post para você responder. Pod Pesquisa que é realizada pela ABPod, Rádio CBN, vai nos ajudar a entender ali o perfil do ouvinte de podcast do Brasil. Dandeco, vamos aos feedbacks então do episódio anterior, que nós falamos sobre a influência dos mais velhos. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o Rodrigo Toim. Opa, e o que ele disse? Desta vez não quero ser o primeiro. Abraços, pessoal. Errou, Rodrigo Toim, porque você foi o primeiro. Infelizmente, nem tudo o que a gente quer, a gente consegue, né, Dandeco? O Abner Lobo e o famoso Lorenval Gonçalves ficaram atrasados. Rodrigo, infelizmente você acabou sendo o primeiro porque você é uma pessoa líder.
né? Mas quem que veio logo em seguida, então, Dandeco? Ele, o Abner Lobo. Opa, Abner Lobo, o que disse? Deixei o primeiro comentário para os mais velhos. Olha ali, hein? Temos aí uma batalha aí pelo primeiro lugar. E Abner Lobo, que é uma pessoa subjetivamente qualificada, né? Acabou deixando aí, respeitando a idade, a maturidade de Rodrigo, a sua pessoa, né, Dandeco? E o Lourival Gonçalves falou, então temos mais uma competição. Olha, mais um na competição, Rodrigo. Lourival, você tá meio atrasado aí, né? O Rodrigo já vem alguns episódios aí batalhando com o Abner Lobo aí na primeira colocação dos feedbacks, mas é isso aí, né, Dandeco? Mas por enquanto o Rodrigo não tem essa grandeza toda de ser o primeiro a comentar, né? Não, o Lourival, eu penso assim que o Lourival é o clássico, né, o clássico campeão, né, e aí Abner Lobo, né, assumiu a liderança e o Rodrigo Tonin tá tentando desbancar Abner Lobo aí, acho que essa que é a batalha que nós temos aí. Quem sabe aparecem mais pessoas daqui a pouco, né, Dandeco? Vamos aguardar os próximos feedbacks. E quem que é o próximo feedback aí? É o Mael Spinelli. Opa, o que ele disse? Graça e paz, pessoal. Esse tema é muito interessante, pois confronta tanto o conhecimento dos jovens como o respeito aos mais velhos. Olha só, muito obrigado pelo seu feedback, Mael Spinelli. Você que é uma pessoa aí que utiliza a alcunha de Mael, sendo que seu nome não é Mael, mas a gente te chama de Mael mesmo porque você é alguém, né, inoxidável, ou seja, que tem brilho, né, Dandeco? Olha ali, hein? Quem que mais que apareceu novamente aí? Voltou o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Na igreja que congrego, tem muito dessas separações entre as idades. Os adolescentes vivem no mundinho deles, não se envolvem com os jovens, e até existe uma certa dificuldade da parte deles de começar a frequentar os cultos de jovens e tal. O mesmo acontece dos jovens para os mais velhos. Ninguém conversa com ninguém e acaba ficando cada um na sua bolha. Esse episódio abriu muito minha mente e me interessei pelo Adote um Jovem. Muito obrigado! Olha ali, hein, Abner Lobo. Realmente, isso acontece bastante, acontece lá conosco também, mas estamos mudando aí, né? Estamos tentando mudar essa cultura, porque não pode ser assim, né, Dandeco? Temos que todos nos relacionar de igual para igual, não é? Adota um jovem por apenas R$1 por dia. Você adota... A campanha. Mas é isso aí, né? Abner Lobo, né? Que ele é uma pessoa aí mediocrática, deixou seu feedback mais uma vez. E agora temos mais uma pessoa aí deixando seu feedback, Dandeco. Pessoa nova. Quem é? É o Vitor Germano da Silva Oliveira. Opa, o que ele disse? Buenas, hermanos. Aí estamos nós, novamente apreciando o vosso podcast. O conteúdo está cada vez melhor, pessoal, e como diz o ditado, a sabedoria não vem sempre com a idade. Às vezes a idade aparece sozinha. Aí, mano, se quiserem, vocês podem fazer também uma visita no meu blog. Olha ali, hein? Link no post. Aí o blog do Vitor Germano aí pra você conferir, já que ele deixou a dica. E gostei dessa frase aí dele, né, Dandeco? O que tu acha da frase dele? Eu acho que a sabedoria não vem sempre com a idade. Às vezes a idade aparece sozinha. Vai reforçar. ou seja, a sua opinião sobre a frase dele é essa daí, isso? É isso aí, concordo. Não dê bola, Vitor, porque aqui a gente é assim mesmo, né? Nós somos pessoas que dificilmente ficamos taciturnos, né, Dandeco? É isso aí. Nós gostamos mesmo de sermos pessoas retombantes e cabricáricas, mas, Dandeco, agora nós chegamos ao fim dos nossos feedbacks, temos que fazer a indicação. Opa, e a indicação de hoje é o Ampulheta, episódio 19, A Verdade. Link no post pra você conferir aí o episódio do Ampulheta, lá do Giancarlo Marx. E por hoje, então, é só, né, Dandeco? Por hoje, pessoal, é isso aí. Então, até mais. Valeu!